Olá, gente do agronegócio e do cooperativismo. Sempre enfrentando os desafios, o nosso Cooper News SC de hoje já está no ar. Então veja os principais assuntos de hoje. Você vai acompanhar a contribuição da região sul catarinense na produção de leite. No quadro Temática, hoje destaque para o comentário do presidente da FETAESC, Dirceu Dresch. Fonte modelo Caxambu garante qualidade de água nas propriedades rurais. Uma boa sucessão familiar no campo garante a evolução das atividades produtivas. No campo, produtividade se constrói desde o início. No plantio, fertilizantes da linha Nobre, com fósforo de liberação gradual, alga marinha e micronutrientes. Ou Fete Mais Biomais, com fórmula organo-mineral. Soluções que garantem nutrição completa e mais eficiência agronômica. Na cobertura, a família de nitrogenados, Cooper N+, e Cooper N Biomais organo-mineral, que asseguram o melhor aproveitamento do nitrogênio. Fecoagro, a marca é nossa, o resultado é seu. Peça nas cooperativas filiadas e parceiros. A Fecoagro é integração e intercooperação. É compras conjuntas de eficiência comprovada. É produção de fertilizantes de máxima qualidade. É comunicação rural e cooperativista. De parcerias com incentivos ao produtor rural. Focada numa gestão séria e comprometida. Sempre promovendo o conhecimento e gerando renda. A Fecoagro é referência em cooperativismo agropecuário de resultados. Fecoagro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Seu jardim vai ficar mais bonito e perfumado. Sua horta será mais produtiva. Vem aí um fertilizante mais eficiente, de alta qualidade e sustentável. Fertimais Biomais e Cooper N Biomais. Agora também embalagens práticas de 1 e 5 quilos. Fertilizantes organominerais que combinam matéria orgânica e nutrientes minerais para plantas mais fortes, bonitas e bem nutridas. Em breve disponível nas cooperativas, lojas agropecuárias, floriculturas e supermercados. 2 marcas, 2 programas, com a identidade Fecoagro, Cooperativismo em Notícia e Cooper News SC. Tudo que move o campo e a cidade, você vê aqui. Apoio OSESC Sescope, FAESC Senar, Cicobi Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Fertilizantes Fecoagro. E começamos o programa de hoje afirmando que Santa Catarina é o 4º maior produtor de leite do Brasil. A região sul do estado catarinense contribui com uma parcela importante dessa produção, tornando-se inclusive referência em tecnologia, genética e produtividade. Praticamente todos os municípios do sul catarinense têm na bacia leiteira a base da economia. A reportagem do programa Agro, Saúde e Cooperação, nosso parceiro. A força da produção de leite se revela nos detalhes de propriedades que apostam alto na tecnologia e no manejo de excelência. Estamos em Braço do Norte, sul do estado, e terra da FEAGRO. É aqui que o cuidado com o rebanho transforma a rotina no campo e eleva os padrões da raça no país. Um trabalho minucioso, onde a genética de ponta desenha o futuro da atividade e transforma pequenas áreas em grandes exemplos de eficiência nacional. Hoje, quantas vacas você tem na propriedade? Quantas dando leite? Na lactação tem 80. É assim, um dia a vez sai 2, 3, entra mais 2 e vai sempre, mas sempre nesse nível aí. Mas nem sempre foi assim. Essa história de transformação começou lá nos anos 2000, de forma tímida, com apenas 4 vaquinhas PO, puras de origem, ou seja, um animal de maior qualidade. O seu Wilson enxergou o potencial e começou o que é hoje a cabanha real. Nós plantava fumo, daí nós fomos numa exposição de gado na Shine Fest, daí eu vi o gado PO puro, daí vamos começar com passar para gado puro. Daí é que nós compramos umas 4 vacas primeiro e fomos mudando daí, até chegar nos dias de hoje. No caso, hoje é 100% PO. O que tudo isso significa para o senhor, para a família do senhor? É um orgulho de ter a propriedade. Comecemos lá com um pouquinho, hoje está lá em cima. É reconhecida nacionalmente. Só satisfação e orgulho da família.
A sucessão familiar, aliás, é um marco da família Boeng. A Mariana cresceu acompanhando de perto a lida do pai no campo e escolheu a medicina veterinária para se especializar e continuar o sonho da família. Foi passado mesmo de pai para filho, assim, e desde pequena gostei bastante. A ideia é continuar a propriedade. E, inclusive, meu projeto do mestrado eu desenvolvi com as vacas aqui de casa. Olha. Eu fiz pelo Instituto Federal Catarinense, lá em Araquari, e agora eu tô no projeto do doutorado já. Eu já tô nas coletas e, de novo, tô fazendo todo o projeto aqui em casa. Hoje, pai e filha trabalham lado a lado na escolha dos acasalamentos, no controle sanitário e no desenvolvimento de um plantel de elite que frequentemente conquista as pistas e as principais premiações em feiras agropecuárias pelo Brasil. No passado e no anterior a gente foi considerado o melhor criador e expositor do estado de Santa Catarina, e a gente tem alguns animais também premiados no Brasil. A melhor vaca do estado no passado foi nossa, a Vitória Gay Montreal. Então a gente trabalha bastante com essa parte de melhoramento genético, porém o nosso foco principal é a produção de leite, que é o que paga a conta no final do mês, né? Todo esse sucesso nas pistas e na produtividade vem de um pilar fundamental, o melhoramento genético. Na prática, ele funciona como uma escolha cirúrgica do futuro do rebanho. Em vez de contar com a sorte, os produtores usam a tecnologia para selecionar as melhores características de pais e mães, como a alta produção de leite, a resistência a doenças e a longevidade das vacas. A gente tenta buscar um animal completo, né? Características de morfologia que vão auxiliar na produção. E nesses julgamentos morfológicos vão ser avaliadas características que vão fazer com que o animal tenha uma melhor produtividade e também longevidade. Então vai ser olhado o nivelamento de garupa, largura de garupa, sistema mamário, né? Inserção do útero anterior, altura, largura do posterior, profundidade de costelas, abertura entre as costelas, né, abertura de peito, nivelamento, né, desse animal, que são características que vão fazer com que ela produza mais e também por mais tempo, né, e fazer também com que a gente tenha menos problemas, como mastite, e até mesmo problema locomotor, né. Então, a gente quer que esses animais tenham essas características de uma forma positiva, né, pensando em reduzir custos para a propriedade, principalmente com tratamentos. O resultado é um salto de eficiência a cada nova geração, gerando animais que produzem mais com um excelente padrão de qualidade. O custo de produção de um animal hoje é muito caro no Brasil como um todo. Então a gente quer que esse animal permaneça mais tempo na propriedade. Para ele permanecer mais tempo, tem que ter pernas e pés boas, tem que ter uma glândula mamária certinha, tão alto, raso também. O melhoramento genético está auxiliando as propriedades em aumentar a produtividade e reduzir também esses índices de descarte. A criação dos animais conta com um diferencial. Eles são beneficiados pelo sistema Compost Barn. Neste modelo, as vacas ficam em um galpão coberto com uma cama fofinha de serragem que é revirada diariamente por um trator. O processo gera uma compostagem natural que elimina a umidade e as bactérias. O processo garante conforto térmico, higiene e bem-estar maior ao rebanho. O resultado aparece na impressionante média de 25 litros de leite diários por vaca. Santa Catarina também se destaca pela produtividade. Mesmo com uma diminuição de 2% no número de vacas ordenhadas, o estado ainda mantém a maior produtividade média do país, com 15,9 litros por vaca dia, um aumento de 47% na última década. E essa busca incessante por inovação e pioneirismo é o combustível que movimenta os produtores de toda a região. E o que tudo isso significa para ti, Marina, para tua família? Em todos os setores, né, as atividades vão se tecnificando, né, vai tendo bastante mudança. E a gente precisa seguir isso, até porque eu quero que meu filho também continue na propriedade, né? A gente acaba tentando melhorar processo, melhorar resultado, porque a gente sabe que hoje em dia está tudo tão difícil que se não for para ter um lucro, nem que seja pequeno, porque na verdade não está sendo muito grande, né, pai? Mas ao menos um pouquinho tem que ter e sempre o gosto. Só que para uma criança querer ficar na propriedade, a gente tem que ter um resultado bom, né? Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E agora, no quadro Temática, o comentário do presidente da FETAESC, Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Santa Catarina, Walter Dresch, que comenta sobre o Plano Safra para a agricultura familiar.
Acompanhamos no final do mês passado o anúncio do Plano Safra 2026-2027 para a agricultura familiar. Foi um montante do valor de 93,7 bilhões que o governo anunciou para o Plano Safra da agricultura familiar, dos quais um pouco mais de 80 bilhões para o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Qual é a nossa avaliação? É um plano que atende pelo menos parte da demanda da agricultura. Claro que a gente entende que poderia ser um pouco diferente, mas tivemos talvez alguns avanços, a diminuição dos juros, algumas definições em algumas políticas de linhas de crédito que podem beneficiar a agricultura familiar. Agora nós vamos continuar acompanhando, até porque esta redução de juro, ela não é uma redução tão significativa e a agricultura vem trabalhando com uma certa dificuldade na questão dos preços dos produtos, do arroz, enfim, tudo aquilo que envolve a produção de grãos, e às vezes essa diminuição não vai resolver o problema desses agricultores, ou pelo menos não vai amenizar as dificuldades que eles enfrentam. Uma outra questão é acompanharmos a questão do PROAGRO, até porque mudam algumas regras e isso pode trazer alguma preocupação, já está trazendo alguma preocupação para os nossos agricultores, porque temos regiões bastante afetadas por algumas intempéries ou coisas dessa ordem nos últimos anos. Então, qual é a avaliação no geral? Foi um plano safra, digamos assim, razoável, vai atender a demanda dos agricultores, se não na sua totalidade, em parte. Esperamos agora que tenha esses recursos de fato com juros equalizados dentro daquilo que foi anunciado e vamos aguardar que tenhamos clima, condições para que a gente possa fazer de fato a agricultura familiar de Santa Catarina dar resposta em termos de produção. Até porque temos também alguns problemas na questão de endividamento que precisam ser tratados e ainda está se discutindo essas questões, porque temos alguns agricultores com situação complicada de pagamento. Então vamos acompanhar, a FETAESC continua acompanhando, até porque nós somos movimento sindical. Nós fizemos a representação da agricultura e precisamos continuar acompanhando o posicionamento do governo, do Ministério da Agricultura, do MDA, enfim, dos órgãos que acompanham a questão do Plano Safra 2026-2027. Vamos fazer aqui a nossa parte, porque os agricultores já vêm fazendo há muitos anos a parte que cabe a eles, muitas vezes com prejuízo. E agora veja o que teremos depois do intervalo comercial. Fonte modelo Caxambu garante qualidade de água nas propriedades rurais. E uma boa sucessão familiar no campo garante a evolução nas atividades produtivas. No campo, produtividade se constrói desde o início. No plantio, fertilizantes da linha Nobre, com fósforo de liberação gradual, alga marinha e micronutrientes. Ou Fete Mais Biomais, com fórmula organo-mineral. Soluções que garantem nutrição completa e mais eficiência agronômica. Na cobertura, a família de nitrogenados, Cooper N+, e Cooper N Biomais organo-mineral, que asseguram o melhor aproveitamento do nitrogênio. Fecoagro, a marca é nossa, o resultado é seu. Peça nas cooperativas filiadas e parceiros. A Fecoagro é integração e intercooperação. É compras conjuntas de eficiência comprovada. É produção de fertilizantes de máxima qualidade. É comunicação rural e cooperativista. De parcerias com incentivos ao produtor rural. Focada numa gestão séria e comprometida. Sempre promovendo o conhecimento e gerando renda. A Fecoagro é referência em cooperativismo agropecuário de resultados. Fecoagro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Seu jardim vai ficar mais bonito e perfumado. Sua horta será mais produtiva. Vem aí um fertilizante mais eficiente, de alta qualidade e sustentável. Ferte Mais Biomais e Cooper N Biomais. Agora também embalagens práticas de 1 e 5 quilos. Fertilizantes organominerais que combinam matéria orgânica e nutrientes minerais para plantas mais fortes, bonitas e bem nutridas. Em breve disponível nas cooperativas, lojas agropecuárias, floriculturas e supermercados.
Produzir alimentos exige eficiência, tecnologia e cuidado com o solo. Com o FertiMais, resíduos orgânicos considerados passivos ambientais são reaproveitados na produção de fertilizante organomineral. A tecnologia utiliza nutrientes encapsulados em matriz orgânica enriquecida com minerais, que nutrem as plantas, estimulam a atividade microbiológica do solo, fortalecem a resiliência das culturas e contribuem para o aumento da produtividade. O projeto teve crescimento expressivo, passando de 823 toneladas em 2024 para 5.376 toneladas até abril de 2026. No cultivo de soja, o FertiMais apresentou ganho de 5,5 sacas por hectare em comparação ao manejo convencional. FertiMais. Resíduos transformados em produtividade, sustentabilidade e fertilidade. Duas marcas, dois programas, com a identidade FECOAGRO, Cooperativismo em Notícia e Cooper News SC. Tudo que move o campo e a cidade, você vê aqui. Apoio OSESC Sescope, FAESC Senar, Cicobi Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Fertilizantes FECOAGRO. E já estamos de volta e a nossa parceira Epagri TV apresenta um método prático e de baixo custo para proteger nascentes contra a contaminação. Extensionistas demonstram o passo a passo da construção e manutenção desse sistema eficiente, garantindo a qualidade da água utilizada em propriedades rurais através da instalação adequada de tubulações e filtros. Veja a primeira parte desta matéria. No início da década de 90, a Epagri desenvolveu aqui em Santa Catarina um modelo de proteção de fonte de água que faz sucesso até hoje. O nome é modelo Caxambu, isto porque nasceu no município de Caxambu do Sul. Simples, prática e eficiente, a proteção garante a qualidade da água. Eu estou aqui com a Juliana e com o Fábio, que são extensionistas da Epagri no município de Curitibanos. E eles vão nos mostrar como é feita, passo a passo, a construção desta fonte de água, da proteção desta fonte de água. Vamos lá? Vamos. E hoje é dia de muito trabalho para vocês aqui. Bastante trabalho. Juliana, é uma fonte muito bonita, né? Aparentemente a qualidade da água está muito boa. Sim, é a água que abastece a casa da propriedade. Mas até então ela não recebia uma proteção? Como é que funcionava? Não, a gente pode ver então que hoje ela até tem a proteção um pouco do mato, mas os animais ainda têm acesso à fonte, então nós precisamos isolar essa área, proteger a água, proteger a área e isolar ela do acesso dos animais. Agora é importante que tenha essas matas em volta, né, Juliana? É importante. Se nós chegar numa propriedade em que a fonte ela estiver em campo aberto, é recomendado depois da proteção que se plante árvores ao redor da fonte para proteger. Juliana, e quais são os materiais necessários para se fazer a proteção desta fonte de água? Então, os materiais é o tubo. Esse tubo ele é confeccionado na propriedade. Nós vamos usar pedra. Vamos usar uma lona e vamos usar o cano para fazer a desinfecção. Bom, esse tubo foi preparado aqui na propriedade. A confecção dele é bem simples. Ele é composto basicamente de um tubo de concreto de 20 ou 30 e alguns pedaços de PVC. 2 de 40, o de baixo serviria para a limpeza da fonte. O de cima é utilizado como ladrão. E os do centro são utilizados para a condução da água. E também são utilizados alguns capes que seriam para fechar esses tubos. Para preparar esse tubo, ele é colocado na posição vertical, enchido de terra ou areia, deixando em torno de 10 centímetros na ponta, colocado cimento e posicionado esses tubos. E é assim que é feita a confecção do protetor.
Então eles estão fazendo uma valeta para a gente esgotar um pouco a fonte para poder instalar o tubo. E eles estão fazendo uma valeta para encaixar exatamente o tubo aqui na saída da fonte. Vai fazer uma camada de terra ali embaixo para encaixar o tubo e conseguir vedar ao redor do tubo, para não vazar água pelas laterais. Pro ladrão e pro tubo de limpeza, eles ficam em pé e os canos que vão levar água para casa, eles ficam na lateral. O importante é vedar bem nas laterais, por isso que o Fábio está colocando as pedras pequenas, que é para não ficar vazando água para o redor da fonte. Ela tem que ficar bem, o tubo tem que ficar muito bem vedado. E agora continuamos com a apresentação do vídeo da Cooper Auriverde de Cunha Porã, oeste de Santa Catarina, onde se apresenta uma inspiradora trajetória da família de Darcy e Márcia, um verdadeiro exemplo de sucessão familiar, quando bem conduzida, que transforma o campo em uma empresa sustentável e próspera. Ao longo das décadas, essa propriedade evoluiu da agricultura de subsistência para uma operação leiteira de referência, alcançando números expressivos de produção e certificações de qualidade que superam os 98%. Segunda parte da matéria, assista. E aí quando vocês vieram para cá, logo vocês já se associaram na Auriverde, né? Buscaram esse apoio da cooperativa, como é que foi? Nós já estávamos morando uns anos aqui, né? Eu era sócio na UNCA, né? Somos hoje também. Na Auriverde faz agora uns 14 anos. 13 anos. 13, 14 anos daí nós, né? E daí desde que a gente começou a vender leite, na verdade. Né? Hoje a equipe técnica que atende aqui a parte da avicultura e do leite também, é tudo pela Auriverde, né? Então, é a Aurora, né? É a Aurora em si, né? Tudo uma só, né? Um ponto alto dessa história é a sucessão. Daivane e Fábio, Dainara e Jonathan mostraram que o campo oferece oportunidades tão grandes quanto a cidade. Aqui eu vejo que tem as duas meninas que são da família. A gente tem que só agradecer, né? As filhas que a gente tem, as filhas, os genros, né? Eles viveram fora, trabalharam em escritórios, mas escolheram o campo. Eu tive o privilégio, então, de conhecer os dois lados da moeda. Trabalhei tanto já na cidade quanto no campo. Trabalhei meio ano conhecendo o lado da cidade. Eu vejo como é bom estar no interior, trabalhar na agricultura, né? Trabalhar nas atividades que hoje nós temos aqui na propriedade. Esses momentos em família, ter a família reunida, né? Isso é uma coisa que não tem valor, sabe? Eu morava sozinha, isso me fazia muita falta, porque eu sempre fui criado junto com a minha família, com a casa cheia, né? O Jonathan também teve a oportunidade, então, de trabalhar tanto na cidade quanto no interior. Chegamos de intruso aqui na propriedade, muito bem recebido, graças a Deus. E chegou numa hora boa, né, mesmo? E estamos aí junto com a família, crescendo. Seu Darcy, você já passou o bastão para os filhos? Eu ajudo um pouco também, né? Bastante? A maioria. Não, um pouco. Bastante, não é um pouco. A maioria eles fazem serviço pesado. Pouco eu ajudo a fazer, mano, que eu posso. E uma coisa que o pai sempre falava, que desde a primeira vez que ele começou, né, foi atrás da aviária, coisa, né, comprar terra, ele sempre falava, isso aqui é pra vocês. Hoje nós também falamos isso pros nossos filhos, né? Até a gente tem 2 guris, um de 13 e um de 6, né? O de 13 já é bem participativo, né? E a estratégia deles é clara, a propriedade dividida em módulos, mas cada um possui a sua responsabilidade e isso permite o crescimento. Eles não apenas continuam o legado, eles estão atualizando o legado para as próximas gerações. A propriedade hoje é dividida em 3 módulos, né? Aqui onde é que a gente está é as vacas em lactação, vaca seca, pré-parto e bezerras, desde o nascimento até 8 meses. Aí em sequência elas descem lá para o segundo módulo, que é a recria, elas ficam a pasto lá, propriedade tocada pelo Fábio, pela Daivane, eles auxiliam muito aqui também, na parte de aviária, das vacas também. E o terceiro módulo é uma área que a gente adquiriu 6 anos. 6, que lá fica toda a lavoura, daí milho, cobertura, toda a comida das vacas vem
de lá no caso. A parte de comida sim da dieta, mas a parte de ração e os componentes é via Ouro Verde e outros parceiros também. Todo mundo é pau para toda obra. Se um precisa de uma falta ajuda um, vai aqui, outro. outra ajuda. Tipo, não é isso é meu, isso é teu, é todo mundo junto, né? É um conjunto familiar. Parte da propriedade é as novilhas da Dainara aqui embaixo, vão para nossa propriedade lá embaixo. A gente segura dos 8 meses, insemina elas e elas vêm para cima depois. Pastagem, né? Pastagem, elas são silagem. divididas em 3 lotes. Quando elas descem, elas ficam mais uns 2, 3 meses separadas, né? Com ração e silagem. E daí depois eles vão para um outro piquete, onde que a gente deixa até que elas começam a entrar em cio, né? Quando a gente acha que é hora de inseminar elas, né? Atinge, né, o tamanho e o peso. Aí a gente separa elas e passa para o outro, é onde eles ficam até os 7 meses. Daí depois elas vêm para cima, fazem tudo o pré-parto. Então a parte da lavoura, de pasto, mais, né? Daí então é o Fábio, né? Que nem eles lidam mais com os bicharadas pequenas, com os terneiros, com as vacas. E daí a parte da lavoura, daí Fábio. E os aviários, todo mundo junto, daí não tem escapatória. Assim, eu vejo que é uma história bastante motivadora, né, para quem... Questão de sucessão, propriedade, né, hoje já tem os sucessores, né, estão aí e eles usam dos serviços que a cooperativa tem para oferecer, né. Você já ouviu que o futuro da propriedade é a bezerra. Aqui, isso é dogma. O controle individual, a ficha técnica, a pesagem rigorosa e o ajuste fino na dieta, sempre com ração de alta palatabilidade, fazem com que a propriedade atinja marcas impressionantes. Ter uma auditoria com mais de 98% de pontuação em qualidade não é sorte, é técnica, é acompanhamento de veterinários e a disciplina de anotar cada passo. A gente nunca negou nada, né, e eles sempre perguntam, questionam, né, então agora o próprio programa do Mais Leite, junto com a Aurora, que o Daniel auxilia eles aqui, buscando cada vez mais o resultado. E uma que já, propriamente, o ano passado, nos melhores da qualidade, eles conseguiram se destacar, né, dentro da Ouro Verde, né, pegando a colocação dentro da faixa deles, de todos os produtores sendo destaque na questão de qualidade. É uma evolução, né, então eles querem melhorar e nós... Bom, aqui são as novilhas confinadas e tem o corte também, alguma coisa que é para propriedade mesmo, para consumo. Mas no fim são novilhas Jersey holandês, que a propriedade tem as 2 raças, né? E elas estão em média de 6, 7 meses, 8 meses, algumas. Antes de sair daqui, elas saem e vão para o pasto, que é o final delas aqui na propriedade. E elas vão lá para o pasto e depois retornam prenhas já para o pré-parto, mais ou menos nessa idade. E são bezerras daqui mesmo, todas nascidas produção daqui. Sim, todas nascidas aqui. Daqui. O sêmen escolhido pela Ouro Verde, conjunto com nós também, né? O Ivandro assessoria bastante nessa parte, está dando resultado. Quantas vocês têm aqui? Tem 17, né, ao todo aqui. Isso aí, desde o nascimento delas, elas têm o acompanhamento, tem a ficha que é marcado tudo, desde o peso do nascimento, que é a parte que a Dainara faz. Cada bezerro ganha uma ficha individual, né? E a gente faz então esse acompanhamento mensal, de 30 em 30 dias, mais ou menos, né? Eles ocorrem em sessões, a gente faz a medição tanto de altura quanto pesagem. Ali a gente acompanha como está o desenvolvimento delas, se elas estão ganhando o peso necessário. O Daivan que nos auxilia na questão de dieta também, né? E uma coisa muito importante para comentar, através do projeto do Mais Leite, a gente teve cursos, então, nos auxiliando para melhor, então, criar elas, melhor desenvolver os bichinhos, né? E com esse vídeo da Cooper Ouro Verde de Cunha Porã, que mostra a sucessão familiar na propriedade, ficamos por aqui com o nosso Cooper News SC de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, um forte e cooperado abraço e até amanhã.